Irmãos, convido a todos para que possam abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Estaremos lendo a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. À medida que os irmãos encontrarem, os convido a se porem de pé, em respeito e reverência ao Santo Evangelho. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos falar nesta noite acerca das evidências da bondade de Jesus, tomando como base esse texto bíblico que nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Os irmãos podem tomar assento. Iremos trazer nesta noite algumas evidências da bondade de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, foi escrito, irmãos, para apresentar a vida de Cristo como o Messias de Israel, que veio até nós para cumprir o sacrifício na cruz em nosso favor. O texto que lemos nesta noite retrata um dos muitos milagres de Jesus, pois sua bondade sempre foi uma marca distintiva em sua vida. Retrata um milagre que trouxe luz para o necessitado, que foi a cura do cego de Jericó, conhecido como Bartimeu, por ser filho de Timeu. Nesse sentido, nós vamos analisar 3 evidências da bondade de Jesus à luz desse texto. Obviamente, isso é fato, existem muitas outras evidências de sua bondade que estão manifestadas nas Sagradas Escrituras, mas hoje nesse texto, nós vamos analisar 3 das muitas evidências de sua bondade. Nós iremos reler os textos bíblicos nessa noite e, se você puder manter sua Bíblia aberta, será de muito proveito. A primeira evidência da bondade de Jesus, de acordo com esse texto, é que Jesus ele manifesta sua compaixão para conosco. Portanto, uma das evidências da bondade de Jesus, e a primeira que nós iremos abordar nessa noite, é que Jesus ele manifesta a sua compaixão para conosco. Inicialmente, nós vamos ler novamente o versículo 46, que nos diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nesse sentido, irmãos, Jesus ele parte para Jericó. Posteriormente, lemos que Jesus sai de Jericó. No entanto, lá em Lucas, capítulo 18 e versículo 35, lemos que Jesus ele aproxima-se de Jericó. Convém explicar que não existe nenhuma contradição nos relatos bíblicos, pois a Bíblia, a palavra de Deus, ela não contém nenhuma contradição. Ocorre que havia 2 cidades de Jericó, a velha Jericó e a nova Jericó. A velha Jericó estava ficando em ruínas, e a nova, era uma nova cidade, era bonita, inclusive foi construída por Herodes. Ela estava ornada de palmeiras,
jardins, teatros. Diante disso, como existiam as duas cidades, a velha e a nova, muitas vezes ocorria que quando alguém saía de uma cidade, ele automaticamente estava entrando na outra cidade de Jericó, pois elas ficavam muito próximas uma da outra, a velha Jericó e a nova Jericó. Logo, irmãos, não há nenhuma divergência nos textos bíblicos, não há nenhuma contradição na palavra de nosso Deus. Essa é a razão. Em um texto nós lemos que ele entra em Jericó e no outro nós lemos que ele sai de Jericó. Não há nenhuma contradição, porque haviam duas cidades de Jericó, a velha Jericó e a nova Jericó, que foi construída por Herodes. O texto bíblico prossegue dizendo que estava sentado à beira do caminho um cego mendigo chamado Bartimeu. Essa palavra Bartimeu significa, na verdade, filho de Timeu. Bartimeu era uma pessoa que nem seu nome próprio era conhecido de todos. A palavra Bartimeu significava filho de Timeu. Alguém olhava para aquele cego e dizia, ali está Bartimeu. Na verdade, queria dizer filho de Timeu. Ele era uma pessoa totalmente, irmãos, dependente do favor das outras pessoas. Ele não tinha um norte certo para a sua vida. Ele passava o dia todo ouvindo pisadas e falas de pessoas que iam e vinham por aquele caminho. Era alguém totalmente necessitado do favor alheio. Ele não tinha como muitas vezes satisfazer as suas necessidades do dia a dia que ele enfrentava. Ele era totalmente dependente das outras pessoas. Passava o dia a pedir esmolas por aquele caminho. Prosseguindo no texto, lemos nos versículos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava assentado à beira do caminho e ouve que Jesus passava pela estrada. Sabendo que Jesus passava, e muito possivelmente, Bartimeu já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado outras pessoas, Bartimeu passa a clamar insistentemente, Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é um título messiânico do Antigo Testamento. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, gritando. Bartimeu, naquele dia, inclusive, essa seria a última vez que Jesus passava por Jericó. Jesus estava indo rumo a Jerusalém para cumprir o sacrifício vicário em nosso favor. Então, Bartimeu não queria desperdiçar a oportunidade de sua vida. Ele sabe que Jesus vai passando por aquele caminho, como eu frisei, muito possivelmente ele já tinha ouvido falar que Jesus estava operando milagres, e ele começa a clamar pelo filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, irmãos, tentou fazer com que Bartimeu se calasse. Eles repreendiam Bartimeu por conta de seu clamor em busca de Jesus. Mas Bartimeu, ele não se intimidou. Ele não desistiu, irmãos. Ele estava determinado, de fato, a falar com o Mestre, a falar com Jesus. Ele sabia de sua necessidade, possivelmente, pelo que talvez tivesse ouvido, entendia que Jesus poderia ajudá-lo naquele dia. Bartimeu, irmão, sabia, ele tinha essa consciência dentro de si que talvez o Mestre Jesus poderia fazer alguma coisa em seu favor. Um escritor chamado Riley nos ajuda a entender melhor esse texto quando nos lembra que houve pouco encorajamento daqueles que estavam perto dele. Pelo contrário, muitos o repreendiam para que se calasse. É o que lemos no texto bíblico.
Muitos o repreendiam para que se calasse. Contudo, ele não se calaria. Ele foi persistente. Se outros desconheciam a miséria da cegueira, ele a conhecia perfeitamente bem. Se outros pensavam que não valia a pena fazer tamanho esforço a fim de obter alívio, ele, de qualquer maneira, sabia que valia. Bartimeu não desistiu, irmãos, ele foi persistente, porque ele sabia das dificuldades que ele estava enfrentando. Ele em nada se incomodou com as reprovações dos insensíveis circunstantes naquele dia. Ele não se incomodou com as reprovações daquelas pessoas que mandavam que ele se calasse, mas ele persistiu no seu clamor por Cristo. Bartimeu não ligou para o ridículo que a sua importunação muito provavelmente lhe traria. Ele não se incomodou, não se preocupou com o que as pessoas diziam, que aquele cego estava perturbando a passagem daquelas pessoas. Mas ele insistentemente clamava pelo Senhor. Ele cada vez gritava mais e, clamando desta forma, obteve o que seu coração desejava e recebeu de volta a sua visão. Portanto, Bartimeu, irmãos, ele foi insistente. Ele não desistiu. As pessoas pediam para que ele se calasse, mas talvez ele tivesse dentro de si uma noção, talvez essa seja uma oportunidade única em minha vida. Eu não sei se Jesus irá passar por Jericó mais uma vez, e de fato Jesus não passou mais por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém, mas Bartimeu insistentemente clamou pelo Mestre. Percebemos inclusive uma atitude de humildade de Bartimeu. Ele não exige sua cura de Jesus, mas ele pede compaixão da parte de Cristo. Ele foi, inclusive, quando clamou pela compaixão de Cristo, ele foi correspondido pelo Senhor, que atende a sua petição. Diante do clamor de Bartimeu, Jesus para e o ouve. Temos aqui uma evidência da bondade de Jesus, a manifestação de sua compaixão, tanto com Bartimeu, como para conosco também. Jesus, ele manifesta a sua compaixão, pois ele sempre foi e é compassivo. Quando falamos de compaixão, estamos falando de alguém que sente piedade pela situação de outra pessoa. Quem sente compaixão tem o desejo de ajudar e diminuir o sofrimento do seu próximo. Foi isso que Jesus manifestou para com Bartimeu, quando ele manifestou para com ele a sua compaixão. Jesus manifestou a sua compaixão para com Bartimeu, parando e curando-o. Ele poderia ignorar o clamor de Bartimeu. Ele poderia passar simplesmente e não tomar nenhuma atitude naquela noite. Ele poderia passar de largo, sem nem olhar para aquela pessoa que estava clamando naquela estrada. Mas não é isso que Jesus faz. Ele manifesta a sua compaixão para com Bartimeu. Jesus é compassivo, irmãos. Manifestou a sua compaixão para com Bartimeu e também manifesta a sua compaixão para conosco, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Assim como ele foi misericordioso para com Bartimeu, Jesus é misericordioso para conosco. Pois mesmo não sendo nós merecedores de qualquer favor da parte de Deus, mas ele tem sido compassivo e misericordioso para conosco. Mesmo sendo nós imerecedores de qualquer favor da parte de Deus, da parte de Cristo, mesmo assim, ele tem derramado sobre nós a sua compaixão e a sua misericórdia. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele nos tem provido o necessário para a nossa existência. Jesus, de fato, ele é compassivo. Podemos confiar em Jesus porque ele é compassivo. O ponto máximo de sua compaixão para conosco, irmãos, deu-se quando ele, Cristo Jesus, morreu por nós lá na cruz do Calvário.
Foi o ponto máximo da demonstração e em ato também da sua compaixão para conosco. Foi lá na cruz do Calvário, quando ele cumpriu um sacrifício substitutivo em nosso lugar. Substitutivo, irmãos, porque deveríamos nós pagar pelos nossos pecados, mas ele foi quem pagou. Ele morreu na cruz sem cometer nenhum único pecado, mas carregando sobre si os nossos pecados. A justa ira de Deus que deveríamos sofrer, Jesus Cristo sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Isso pelo muito que ele nos amou. Ele morreu na cruz sem que eu e você merecêssemos. Ele sofreu na cruz, padecendo o justo pelos injustos. Que grande demonstração de compaixão Jesus Cristo efetuou por nós. Porque nós não merecíamos, irmãos, nenhum favor, mas ele cumpriu um sacrifício lá na cruz do Calvário em nosso favor. Quão grande é a compaixão de Cristo para com as nossas vidas. Porque se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos eternamente perdidos. Não haveria para nós nenhuma única esperança de nos salvarmos da condenação eterna. Ele demonstrou compaixão, inclusive, para com aqueles que o crucificaram, para vermos o tamanho dessa compaixão de Cristo, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Até para com os seus algozes ele pediu compaixão da parte de Deus. Jesus tem um coração compassivo, ele tem um coração misericordioso, ele não nos abandona à própria sorte. Ele não nos abandona à própria sorte. Ele tem um coração, irmãos, compassivo para conosco. Que grande Deus esse que nós servimos, que mesmo sem merecermos nenhum favor da parte dele, mas ele tem nos abençoado, ele tem nos sustentado. Então essa é a primeira evidência da bondade de Jesus para conosco, é que ele manifesta a sua compaixão para com as nossas vidas. A segunda evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta a sua atenção para conosco. A segunda evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta a sua atenção para conosco. Está nos versículos 49 ao 51. No versículo 49, inicialmente, nós lemos: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus ia, irmão, sua jornada em meio a uma grande multidão. No caminho, Jesus ouve o clamor insistente e persistente de Bartimeu, que não desistiu de clamar, mesmo sob repreensão, inclusive sendo orientado pelas pessoas que estavam ali, para que ele se calasse. Mas Jesus para e pede que o chamem. As pessoas o chamam dizendo que ele poderia ter bom ânimo, que ele ficasse alegre, pois Jesus o estava chamando. Com certeza um lampejo, uma fagulha de alegria surgiu no coração de Bartimeu. Pois ali, irmãos, estava o Criador, de acordo com Colossenses capítulo 1. Ali estava o Criador, ali estava aquele que detém o controle de todas as coisas em suas mãos. Estava o que tem autoridade e poder para controlar as forças da natureza. Jesus tem o poder de efetuar milagres, fazer o que lhe apraz, conforme a sua vontade. Bartimeu estava recorrendo àquele que de fato poderia ajudá-lo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava indo no caminho certo, na direção certa, porque só Jesus poderia ajudar aquele homem. Continuando no versículo 50, nós lemos o seguinte: lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tamanho foi o ânimo de Bartimeu que ele saltou, retirando a capa de si, e foi até onde Jesus Cristo estava. Bartimeu não pensou duas vezes,
desprendeu-se de sua capa. Essa talvez essa capa talvez fosse o bem mais precioso de Zaqueu, de Bartimeu, na verdade. E essa capa o protegia da poeira do deserto durante o dia e do frio à noite. Nada lhe foi por obstáculo. Bartimeu, ele desprendeu-se dessas coisas e correu para Cristo, porque ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Pelo muito que ele talvez, possivelmente, tivesse ouvido de Jesus, ele tinha certeza que o Mestre poderia ajudá-lo. Bartimeu tinha consciência de que aquela oportunidade era a única em sua vida. Ele não deixaria de buscar o que o seu coração estava desejando, que era a recuperação de sua visão. Bartimeu buscou o Mestre, irmãos, a fim de receber o favor do Senhor, pois sua bondade para com os que sofriam era algo peculiar da pessoa de Jesus Cristo. Não só era, como é também. A bondade de Jesus é algo peculiar à sua pessoa, é uma característica do Mestre de Cristo, é ele ser bondoso. No versículo 51, prosseguindo o texto bíblico, lemos, Jesus perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Depois que Bartimeu aproximou-se de Jesus, o Mestre pergunta o que ele deseja. Obviamente, Jesus sabia da necessidade de Bartimeu, mas queria que ele dissesse como prova de sua fé no Senhor. Jesus sabia muito bem da sua necessidade, mas queria ouvir da boca daquele homem a sua petição que ele tinha para com o Senhor. Jesus queria que ele falasse com os seus lábios, como demonstração de que, de fato, ele tinha fé no Senhor, como talvez uma evidência de uma crença que Jesus poderia mesmo efetuar algo em favor daquele cego. Ao ser perguntado, Bartimeu responde, Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não titubeou, não ficou em dúvida quanto à sua resposta. Ele também não pediu uma ajuda, uma esmola, não. Ele foi direto ao ponto, Mestre, que eu torne a ver. O fato de Bartimeu pedir para tornar a ver, leva-nos a crer que ele enxergava. E por uma razão que desconhecemos, ele perdeu a sua visão. De acordo com o texto bíblico, quando ele diz que eu torne a ver, leva-nos a crer que Bartimeu ele já havia enxergado em algum tempo da sua vida, mas por uma razão que desconhecemos, ele perdeu a sua visão. O fato de Bartimeu pedir e demonstrar a Jesus a sua necessidade não implica que Bartimeu exigiu a cura de sua cegueira, mas pediu com humildade ao Mestre, pois ele clamara a Cristo por sua compaixão. No início nós lemos que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esses versículos evidenciam mais um aspecto da bondade de Cristo, de Jesus, é que ele manifesta sua atenção para conosco. Em todo o seu ministério, Jesus demonstrou ser atencioso para com os homens. Jesus nunca desprezou os que iam até ele em busca do seu favor. Jamais deixou de manter reciprocidade com os que sofriam. De fato, Jesus evidencia a sua bondade para conosco, quando manifesta a sua atenção para conosco, para com as nossas vidas. No entanto, irmãos, devemos observar que o fato de Jesus manifestar a sua atenção para conosco não mostra que somos merecedores de sua atenção, não evidencia isso, nem que exista algo em nós que produza algum merecimento para que Jesus tenha sua atenção voltada para nós. Não é nós, não há nada dentro de nós que faça com que obrigue Cristo a manifestar a sua atenção para conosco, não. Ele manifesta a sua atenção para conosco porque ele é bondoso, porque ele é compassivo para conosco. Na verdade, ele manifesta a sua atenção por sua própria vontade,
fruto de sua compaixão, misericórdia e bondade. Não merecemos sua atenção, mas ele mostra-se atencioso. Não merecemos porque somos pecadores. Nós pecamos com Adão no princípio e ainda hoje pecamos contra Deus. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nossas iniquidades mantêm-nos isentos da presença de Deus. Não merecemos, irmãos, atenção da parte de Jesus, mas ele demonstra a sua atenção para conosco, mesmo sendo nós imerecedores de qualquer favor da parte de Deus. João Batista já dizia, irmãos, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, João 3:27. Em João 15:16, na parte inicial, lemos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. De fato, Jesus manifesta sua atenção pela sua bondade. Nós mesmos não merecemos, nem podemos exigir isso da parte de Deus. Mas ele, pela sua compaixão, ele manifesta sua atenção para conosco. Nem nós, nem Bartimeu poderíamos exigir algum favor da parte de Deus. Quando temos consciência de que somos pecadores, essa verdade nos é descoberta. Quando temos consciência de que pecamos contra Deus, com Adão desde o princípio, nós entendemos que não merecemos do Senhor nenhum favor. Verdade seja dita, nós merecemos a condenação da parte de Deus, mas ele tem sido bondoso para conosco. Ele tem olhado para nossas vidas. Ele olhou para Zaqueu naquele dia, teve compaixão daquele homem. Ele também tem demonstrado a sua compaixão para conosco. Outra mostra da atenção que recebemos de Deus está no fato de que Deus, ao ver a humanidade morta em seus delitos e pecados, Efésios 2:1, não ficou inerte, parado, mas Deus tomou uma atitude que mudou o destino de nossas vidas, da humanidade. Deus manifestou sua atenção para conosco quando enviou Jesus à terra. Jesus encarnou-se, viveu entre nós, morrendo por nós lá na cruz do Calvário. Deus nunca abandonou a humanidade um segundo sequer. Se o fizesse, nós não subsistiríamos. Pelo contrário, essa humanidade foi quem abandonou a Deus, quando a cada dia nos afastamos dos preceitos e da vontade expressa na palavra de nosso Deus. Jesus ainda manifesta a sua atenção para conosco quando permite que vivamos, nos dando o necessário para a nossa subsistência, nos permitindo que executemos as mais diversificadas atividades no nosso cotidiano. Ele nos sustenta. Devemos a Deus, irmãos, as nossas vidas. O fato de sabermos que Cristo manifestou ou mantém-se atencioso nos anima na caminhada. Mesmo que enfrentemos lutas e dificuldades, Ele está conosco, não nos desampara, não nos deixa irmos à própria sorte. Recapitulando os pontos que nós já vimos nessa noite, a primeira evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta a sua compaixão para conosco, o primeiro ponto. A segunda evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta a sua atenção para conosco. E a terceira e última evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta a sua salvação para conosco, está lá no versículo 52. Vamos ler o versículo 52 que diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Depois de ouvir de Bartimeu a causa por que clamava, Jesus manifesta seu poder. O texto nos diz que Bartimeu tornou a enxergar. É muito claro o texto quando diz: o cego Bartimeu recebeu a cura
para a sua visão. Ele agora estava vendo. Jesus restaurou a sua visão. Mas tem outro fato ocorrido com Bartimeu. Ele recebeu não apenas a visão de volta, mas recebeu também a salvação de sua alma. Eu concordo com Hernandes Dias Lopes, um escritor e pregador, quando nos diz: Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira. Não apenas seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma. Ele foi buscar a cura para seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. Então, Bartimeu, ele não apenas estava cego de sua visão exteriormente falando, mas interiormente aquele homem não tinha luz, porque ele estava morto em seus delitos e pecados. Jesus curou a visão de Bartimeu, ele concedeu a salvação de sua alma. Temos nesse ponto a terceira evidência da bondade de Jesus. Ele manifesta a sua salvação para conosco. Jesus é o dono da salvação. Ele concede a salvação porque a sua morte na cruz expiou ou pagou os nossos pecados. Não somos nós que produzimos a salvação. Cristo conseguiu na cruz. Não recebemos dele porque merecemos, mas porque ele benignamente nos concede. Todos nós fomos concebidos em pecados. Todos nós somos pecadores. E o merecimento que temos é a condenação. Estamos mortos espiritualmente falando. Estamos afastados de Deus quando não confessamos os nossos pecados. Somos como um navio indo ao naufrágio. Mas existe um mediador, Jesus. Ele nos conduz a Deus. Com Jesus nós chegaremos ao porto seguro. O pecado tem cegado a muitas pessoas espiritualmente falando. Riley nos diz que Bartimeu era fisicamente cego, mas não era em sua alma. Os olhos do seu entendimento estavam bem abertos. De Bartimeu, ele viu coisas que Anás e Caifás, como também inúmeros escribas, eruditos e fariseus, jamais viram. Ele compreendeu que Jesus de Nazaré era o filho de Davi, o Messias, o Redentor prometido, a respeito de quem os profetas há muito haviam profetizado. Bartimeu, mesmo sendo cego, mas parece que ele tinha uma luz interior dentro de si. Ele enxergou em Jesus o Messias, o profeta, o Redentor prometido da parte de Deus, e que as Escrituras do Antigo Testamento já davam a sua vinda como algo certo da parte de Deus. Bartimeu enxergou em Jesus o Messias prometido da parte de Deus. Bartimeu não tinha presenciado nenhum dos poderosos milagres de Jesus. Ele nunca tivera a oportunidade de ver pessoas mortas sendo ressuscitadas, mediante uma palavra proferida por Cristo, ou de ver os leprosos serem curados por meio de um toque. Desses privilégios todos, a cegueira de Bartimeu o privara totalmente. Porém, ele possivelmente ouviu as notícias acerca das poderosas obras de nosso Senhor. E tendo-as ouvido, creu. Ele satisfez-se com um mero rumor de que aquele sobre quem coisas tão admiráveis eram contadas tinha de ser o Salvador prometido, o qual também seria capaz de curá-lo de sua cegueira. Jesus, como Salvador, é quem pode, irmãos, nos tirar das trevas. Ele pode nos tirar das trevas do pecado e nos conduzir para a sua luz. Se estamos afastados de Deus, Cristo é o caminho. Se o acesso está fechado, Cristo é a porta que dá acesso ao Senhor. Bartimeu recebeu a salvação de sua alma. Afirmo que a salvação que Bartimeu recebeu foi o maior milagre
que poderia ocorrer na sua vida, isso mesmo. A recuperação da sua visão foi um grande milagre, não resta dúvidas quanto a isso. Mas a salvação o livrou da condenação eterna. A salvação é o maior milagre que só Deus pode operar na vida de uma pessoa. O relato, irmãos, é concluído dizendo que Bartimeu foi curado imediatamente e passou a seguir a Jesus estrada fora. Bartimeu demonstra gratidão e provas de sua conversão. Quando passa a seguir a Jesus, como verdadeiro discípulo deve fazer, Bartimeu foi alcançado por Cristo, foi salvo e recebeu uma nova vida. De fato, Jesus, ele é bondoso, pois manifesta a sua salvação para conosco. Mediante a sua morte, recebemos a salvação pela graça, que é um favor imerecido, pela fé, que é como uma mão estendida a receber algo da parte de alguém. Nós recebemos a salvação. Bartimeu também recebeu a salvação. Só Jesus é quem pode salvar. Em Atos 4:12 lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para concluir, recapitulando os 3 pontos que nós vimos, a primeira evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta sua compaixão para conosco. A segunda evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta sua atenção para conosco. A terceira evidência da bondade de Jesus é que ele manifesta sua salvação para conosco. Concluo dizendo que sem a compaixão de Jesus em nossas vidas, estaríamos perdidos, sem alento, sem futuro, mas a sua compaixão é real. Ele nos sustém e também nos protege. Mesmo sem merecermos, Jesus manifesta a sua atenção para conosco. Ele não fica alheio diante das nossas lutas. Ele não passa de largo. Ele não está distante. Servimos a um Deus presente, um Deus conosco, o Deus Emanuel. A salvação é o maior bem que o homem pode receber de Deus. Mesmo não sendo dignos, mas Jesus pode nos salvar. Louvado seja Deus, que nos tem dado a salvação e ainda concede nos dias de hoje. Concluo citando Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, peço permissão dos irmãos, para concluir, ele diz assim: Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela nossa vida, cruzando as avenidas da nossa existência. Temos 2 opções: clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos conceda da sua infinda e eterna bondade. Amém.